Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 903. Estamos no ano 16. O tema de hoje, reprovação a reprovação aos idólatras cristãos. Tem muitos, claro. Hoje, 4 de outubro, uma grande festa de idolatria. Acho que no mundo todo, não sei. No Brasil todo existe muita devoção ao demônio. E o nome do demônio é mudado mediante o interesse de quem o cultua. Na Universal, o nome do Nego Gesso é Jesus. É para você ter uma ideia. Lá na Universal, o nome do chefe de lá é Jesus. A feitiçaria feita em nome de Jesus. E na idolatria, eles têm muitos nomes. O dia de hoje é dedicado a muitos demônios diferentes, em municípios diferentes, e é terrível. Então, nosso tema é a reprovação aos idólatras cristãos. A reprovação aos idólatras cristãos. É possível? É possível. É possível aprender na palavra de Deus e é possível ensinar, e nós vamos aprender juntos no texto de hoje. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Nós temos o privilégio e a necessidade, o privilégio de conhecer, de acreditar na palavra de Deus e a necessidade de proclamar a sua verdade santa. Tem Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 8, para a nossa meditação e fundamentação deste tema, a reprovação aos idólatras cristãos. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto
contra o tal homem e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbio, e o arrancarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua presença, lemos a tua palavra, pedimos a tua direção e proteção. Fala conosco, Senhor. Fala com os ouvintes, Pai. Abençoa toda a audiência na emissora. Abençoa os nossos internautas. Abençoa os que, porventura, venham ter contato com os vídeos depois. Abençoa e guarda cada um, Senhor. Deus misericordioso e bondoso, ouve, Pai, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, pela leitura feita, você atento, ouvindo, certamente já tem o benefício. E se você for daquele tipo crente freire que pega a Bíblia e quer conferir, você tem outro benefício. Porque é muito bom quando nós sabemos o que estamos dizendo, quando nós sabemos o que estamos fazendo, quando nós sabemos o que queremos, quando nós sabemos onde queremos chegar. A fé cristã, ela não é uma religião simplesmente. A fé cristã é uma revelação de nosso Deus, através da sua palavra, através das suas promessas, através dos seus atos poderosos e dos seus meios, os mais dignos possíveis. O Senhor Deus, lá no comecinho da história humana, Deus abençoou a família, Deus formatou a família, e Deus abençoou as famílias, Deus ordenou ao homem e à mulher que tivessem atividades que fossem dignas e fosse realmente uma bênção. Teve a primeira civilização, não sabemos quanto tempo passou, milhares de anos ou milênios, não sabemos quanto tempo aconteceu até que viesse o dilúvio, mas houve realmente orientação da parte de Deus, com promessas solenes, e o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele, na verdade, é o Criador de todos os homens, portanto, deseja ser também o Senhor e o Salvador de todos os homens. E, com o passar do tempo, o Senhor revelou o Evangelho, muito embora só veio tomar forma de literatura, de mensagem escrita, após a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos pela própria Escritura que o Evangelho não é simplesmente os 4 evangelhos escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. O nosso amado apóstolo Paulo, ele diz que Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. E por que está escrito que Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão? Porque Deus disse ao Abraão que através dele seriam abençoadas ou benditas todas as nações da terra. Portanto, o nosso Deus, ele almeja, ele quer, ele se manifestou através da história de muitas formas, de muitas maneiras, e depois ele revelou-se através de seu Filho, ele nos deu esta grandeza que é a Bíblia Sagrada. Além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, onde consta o Evangelho, e nós sabemos que a fé cristã é uma fé revelada, é uma revelação e não uma religião. Religião pode ser criada por qualquer homem. Aqui no Pará teve um homem, parece-me que era um maranhense, e ele criou uma religião da droga, a religião do cipó. É um chá, eles tomam chá, entra em transe, ficam lá malucados, e é a raiz uma raiz de mandioca. Alguém já fez sucesso no Brasil saudando a mandioca, eles saudam a raiz de outra coisa aí.
é uma erva, ela é alucinígena. Bom, e este homem brasileiro foi para o norte, e lá no norte ele descobriu, ele se lombrou lá com nativos, com índios, não sabemos, e ele criou a religião, criou uma religião, a comunidade do chá, um negócio aí que toma chá e todo mundo se lombra. Então, criar religião é fácil. Aqui no Brasil já criaram várias, tem o Henri Cristo aí, que criou a religião da imbecilidade. Tem muitos imbecis criando religião cada dia, criam uma igreja, criam uma religião. O Maomé criou lá a grande religião dele, na verdade, na base da chibata, na base da porrada, na base da covardia, matando inocentes. Desde o primeiro momento, o Islã nasceu numa poça de sangue. E criar religião é fácil, ter religião é fácil, mas não é necessário. É necessário ter fé. Então, nosso tema hoje, meus amados, é a reprovação aos idólatras cristãos. A reprovação aos idólatras cristãos. O profeta Ezequiel, ele viveu no 5º século antes de Cristo, e este profeta que surgiu e experimentou, ele passou por muitas provações, ele sofreu bastante porque ele teve o seu ministério no período da decadência de Israel, quando a Babilônia tomou conta e afligiu Israel, dominou Israel. E este profeta, ele foi um homem muito especial. Ele era um homem muito consagrado ao Senhor e muito dedicado ao seu povo. E Deus o usou, Deus manifestou o seu poder na vida do profeta Ezequiel, e ele, além de profetizar a palavra, além dele falar, dele pregar a palavra, ele usou muito de simbolismo. Mas hoje nós temos apenas um episódio do ministério de Ezequiel. Chegaram uns homens, não sabemos se na casa do Ezequiel, em algum lugar onde ele estivesse, mas chegaram alguns homens dos anciãos de Israel e disseram lá, a intenção era esta: queremos conversar com o profeta, queremos que ele consulte ao Senhor por nós, queremos ouvir a voz de Deus através do profeta. E ele começa o capítulo 14 dizendo: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ou seja, o gesto daqueles homens em chegar na casa do profeta ou no lugar onde o profeta estava e assentar-se diante do profeta em silêncio, já identificava uma necessidade, ou pelo menos indicava uma intenção. Aqueles homens estavam dizendo, com o gesto de sentar-se diante do profeta em silêncio, eles estavam dizendo: queremos ouvir a voz de Deus através do profeta. E o profeta estava em silêncio, mas Deus estava falando. O profeta estava em silêncio, vendo aquilo ali. Como o profeta de Deus estava pronto para ouvir a voz de Deus, e Deus falou com ele. No versículo 3, Deus fala com ele. Ele escuta a voz de Deus, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração. Ou seja, estes homens são idólatras. Estes homens são devotos. Estes homens são judeus religiosos, devotos, idólatras. Eles colocaram o tropeço da sua maldade diante da sua face, ou seja, o culto racional que Deus ensina em sua palavra, que o judeu sabia. O judeu não olhava para a imagem, o judeu não olhava para o sol, o judeu não olhava para a lua, o judeu não cultuava as estrelas. O judeu,
ele orava a Deus. Tinha os meios, existia a palavra, existia os sacrifícios, existiam os sacerdotes, os profetas, existia toda uma ordenação para o culto e, portanto, aqueles homens, eles deveriam, é provável que eles tenham, na sua infância, eles tenham aprendido que o culto ao Senhor era um culto isento de semelhanças, de apresentações, de visões. Não era necessário olhar para uma estátua. Então, Deus diz ao profeta, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração, portanto, são idólatras. Eles colocaram o tropeço da sua maldade diante dos seus olhos, portanto, são idólatras. E devo eu ser consultado por eles? Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado? Eles têm razão, eles têm direito, eles têm... É natural eles, como idólatras, virem aqui dizer que querem ouvir a minha voz? Fala para eles. Versículo 4. Fala para eles, diz a eles assim. Assim diz o Senhor Deus. Para vocês, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu mesmo falo. Eu não deixo o profeta falar. Eu mesmo falo. Vindo ele ao profeta, eu, Senhor, responderei. E responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Responderei conforme a sua abominação. Responderei conforme a sua precipitação. Era a mensagem de Deus ao seu profeta naquele episódio. Os homens sentados diante do profeta, calados, e Deus falando com o profeta, e o profeta certamente calado, quem sabe olhando para eles, e Deus falando tudo. No versículo 5, Deus ainda falando com o profeta diz, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Eles se apartaram de mim, eles seguem os ídolos. Eles se apartaram de mim, eles me abandonaram, eles abandonaram a minha palavra, eles deixaram a palavra, eles abandonaram a lei, eles deixaram a simplicidade e a pureza e adotaram a religião. Diga para eles. Diga para eles isto, profeta. Fala para eles. Assim diz o Senhor, convertei-vos. Convertei-vos, o versículo 6. Diga para eles agora. E é interessante, se for verdade, se for assim, esse meu pensamento, eu dizendo que o profeta, eles estavam calados, porque eles não falam ninguém, eles não dizem nada. E o profeta é bem provável que ficasse calado o tempo todo, só Deus estava falando com o seu profeta. E agora Deus ainda está falando com o seu profeta. Olha, diga para eles assim, assim diz o Senhor, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Agora, eu cogitando isto, imagina se este meu pensamento for verdadeiro, imagina o susto daqueles homens, calados diante do profeta, dando ande humildes ali, aparentando piedade, e o profeta calado e Deus falando tudo. Digamos que seja, que tenha sido assim, aí o profeta se vira para eles e diz, convertei-vos, deixe os ídolos, desvie os vossos rostos das vossas abominações. Deve ter sido um susto, se isto aconteceu.
A mensagem é esta, mas não sabemos a forma, como foi que o profeta falou. Se o profeta falou assim direto. E o profeta deu a mensagem que Deus lhe entregou, ao versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier o profeta para me consultar por meio dele, eu, Senhor, responderei por mim mesmo. E a terrível resposta de Deus no versículo 8. Porei o meu rosto contra o tal homem. Porei o meu rosto contra a sua vida. Porei o meu rosto contra a sua casa. Porei o meu rosto contra os seus interesses. Porei a minha mão contra a mão dele. E o assolarei. Assolar. O que é assolado? A tempestade assolou a plantação, não ficou nada. A enchente assolou a terra, levou tudo. A tsunami assolou a praia, levou o barco, deixou lá no meio da cidade. Bom, assolarei representa toda a devastação, a destruição da vida, a destruição dos interesses, a destruição de tudo que aquele idólatra tinha na sua mente e no seu coração. Porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei para que sirva de sinal e o arrancarei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Meus queridos irmãos, é a reprovação do Senhor aos idólatras cristãos. É a reprovação das Escrituras aos idólatras cristãos. Da mesma forma que o Senhor reprovou aos judeus idólatras, Deus vai reprovar os devotos de hoje, adoradores de Satanás, com nome de pessoas. Quem foi o Francisco do dia 4 de outubro? Nunca existiu tal Francisco. Ele era um sujeito chamado João, ou Joanes, e aquele indivíduo viveu uma vida de idolatria, uma vida de fanatismo, de estupidez, idiotice religiosa, e tornou-se o Deus do povo de hoje. Tem a oração, tem o bendito, a ladainha, tem o culto, tem a adoração, tem toda a desgraça em torno deste nome, deste morto. Um morto no pecado, na idolatria. A pior desgraça que existe é a idolatria. É pior do que ser assassino, é pior do que ser ladrão, é pior do que ser homossexual, é pior do que ser tarado, é pior. A pior desgraça é ser um idólatra. Ele morreu idólatra. Morreu na idolatria. Deus não reprovaria esses cristãos idólatras? Você que se diz cristão e lê a Bíblia, leia o resto do capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 14. No versículo 9, se fosse continuar, dizia: e se o profeta for enganado e falar alguma coisa boa, eu deixei o profeta ser enganado. E estenderei a minha mão contra ele também, e o tirarei do meio do meu povo. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo do idólatra. É o versículo 10. Hoje está cheio de profeta idólatra. Alguns perversos que entram até nas nossas igrejas e dizem: eu profetizo, aí abre a boca e senta o pau a mentir. Profecia não é produzida por vontade do homem. Profecia que o homem tem vontade e produz não merece confiança.
A profecia verdadeira é a palavra de Deus. E você receba a palavra de Deus e guarde no seu coração e procure amar e viver e servir, e o Senhor te abençoe e te guarde. O tema de hoje, a reprovação aos cristãos idólatras. A reprovação aos cristãos idólatras. A reprovação aos idólatras cristãos. Não houve contemplação do Senhor com Israel e não haverá com a igreja idólatra. Pode ter o nome que tiver, e quem quer que seja o seu fundador, quem quer que seja o seu continuador, vai ser condenado e reprovado pela palavra e julgado e condenado no final. Que Deus tenha misericórdia dos que ainda não estão condenados. Que Deus tenha misericórdia dos que ainda têm jeito, ainda podem ler a palavra de Deus e se converter. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Manifesta o teu poder, sustenta, meu Senhor, os teus servos que te servem com graça, fidelidade e dignidade. E aqueles, meu Senhor, que estão enveredando, tenha misericórdia, converte pelo teu poder. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus os que estão conosco, Senhor, patrocinando este trabalho. Nos dá outros ajudadores, meu Senhor, nos dá a tua direção e a tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira com mais um vídeo, com mais um tema. Amanhã nós teremos o programa das criancinhas na quarta etapa e na sexta-feira o programa das criancinhas na congregação da Assembleia de Deus também na terceira etapa. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.